dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para a nossa primeira aula da semana, a aula de português. E a partir de hoje, nós seguiremos o calendário normal. Hoje é português e produção textual ou meia pauta, porque as disciplinas de produção textual e meia pauta, que no caso é redação, serão trabalhadas por quinzena. Então, nós vamos começar hoje com redação no caderno de meia pauta. Mas nessa aula de agora, nós começaremos revisando português com encontros vocálicos e encontros consonantais. Encontros vocálicos é a reunião de duas ou mais vogais. Já o encontro consonantal é o encontro de consoantes. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. Eu sei que vocês já sabem, porém é importante estar sempre relembrando. Já as consoantes é tudo que sobra no alfabeto. O alfabeto são 26 letras, sendo 3 letrinhas estrangeiras, que são o K, o W e o Y. Aí, tirou as vogais, tudo que sobrou é consoante. E o encontro vocálico, ele pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Nossa, que palavras difíceis. Porém, não é nada difícil, é super fácil. E eu sei que vocês irão aprender, irão relembrar, irão praticar tudo certinho. Então, vamos ver agora os exemplos de que seria um encontro vocálico. Encontro vocálico é a reunião de duas vogais ou mais em uma mesma sílaba. Observe aqui o exemplo. A palavrinha peixe, olha. Quando eu separo, olha, peixe, ficou o E e o I na mesma sílaba. Então, nós temos aí um ditongo. Outro exemplo. Quem poderia falar um exemplo? Falem aí de casa. Falem. Olha, cadeira. Cadeira. Olha, quando eu separo a sílaba cadeira, então, olha, o E e o I ficaram juntos, então nós temos aí um ditongo. Vamos agora relembrar o que seria um hiato. Observem aqui a palavrinha, olha, viola. Viola. Quando eu separo lá, então as vogais I e O ficaram em sílabas separadas. Então nós temos aí, olha, um hiato. Vamos a outro exemplo. Quem poderia? Quem poderia dar um exemplo? Hein, gente? Olha, cadeado. Vamos separar a sílaba, olha. Cadeado. Então, olha, o E e o A ficaram em sílabas separadas. Então, neste caso, nós temos aí um hiato. Vamos ver exemplos de palavras com tritongo. Tritongo é quando a palavrinha tem 3 ou mais vogais na mesma sílaba. Olha, um exemplo. Uruguai. Vamos separar a sílaba? Uruguai. Olha, observe que ficaram 3 sílabas, ou seja, 3 vogais, na verdade, desculpem. Ficaram 3 vogais juntas, então, neste caso, formou um tritongo. Outro exemplo, olha, Paraguai. As palavras tritongos são mais restritas, ou seja, não existem muitas igual ditongo ou igual hiato.
Neste caso aqui, olha, Paraguai. Separei, Paraguai. Aqui. Ficaram 3 vogais juntas. Quando acontece isso, nós temos aí um tritongo, quando tem 3 vogais ou mais. Vamos relembrar, vamos memorizar, para vocês nunca mais esquecerem. Então, quando a palavrinha tem 2 vogais juntas na mesma sílaba, nós temos aí um ditongo. Já quando a palavrinha tem 2 vogais separadas, ou seja, em sílabas diferentes, nós temos aí um hiato. E quando nós temos 3 vogais ou mais em uma mesma sílaba, nós temos um tritongo. Eu espero que todos vocês tenham conseguido entender e relembrar. Agora vamos fazer uma dinâmica bem legal sobre palavras com ao, el, il, ol, u. Sobre a dinâmica de palavras com ao, el, il, ol e u, eu vou dar a dica do instrumento, do objeto ou da coisa que tem essas sílabas nas palavras e vocês tentarão adivinhar que palavra é esta. Então, atenção para a primeira dica. Instrumento que usamos para pintar algo. Que instrumento é esse? Que instrumento é esse? Esse instrumento, ele pode terminar com estas sílabas aqui, ou terminar ou começar a palavrinha. Então, esse instrumento que nós utilizamos para pintar algo é o... Se você falou pincel, você acertou. Olha aqui o el. Atenção para a próxima dica. Aquele animal que carrega a casa nas costas. Que animal é esse? Que animal é esse, quarto ano? É um animalzinho que carrega a casa nas costas. Se você falou caracol, você acertou. Parabéns. Olha aqui o ol. Atenção para mais uma dica. É uma cor muito importante e também é a cor da nossa escola. Que cor é esta, quarto ano? É o azul. Se você falou esta palavrinha, você acertou. Olha aqui o U. Vamos para mais uma dica. Atenção. É o nome de um mês. Que mês é esse? Que mês é esse, quarto ano? Que mês é esse? É o mês de abril. Isso mesmo. Abril. E a última dica é de palavrinhas com ao. Falem aí, pensem aí. Nome de pessoas que começam com ao. Eu quero 3 nomes. Eu quero 3 nomes de pessoas que começam ou que no meio do nome ou ao final do nome tem a sílaba ao. Já vou falar aqui o primeiro que eu coloquei aqui na minha listagem. Olha, Alfredo, eu quero 3. Alfredo, mais um nome, Alberto, e eu, Alzemira. Então, conforme vocês puderam observar, as sílabas, elas podem ser empregadas no início, no meio das palavras, no final das palavras, enfim. Por isso que é muito importante que vocês leiam bastante, que pesquisem
para que vocês possam aprimorar, ou seja, aperfeiçoar a leitura e a escrita. Porque se nós escrevermos uma palavrinha com a letrinha, olha, um exemplo, se aqui fosse o el, olha, ficaria totalmente errado. E isso faz toda a diferença quando a gente vai representar um nome, uma frase, enfim. É essencial escrever corretamente. Eu espero que todos vocês tenham gostado da dinâmica. É uma dinâmica bem simples, porém induz, ou seja, leva vocês a raciocinarem e a pensar e a escrever melhor. Agora vamos para as atividades. Faça o cabeçalho normalmente, o seu nome completo, e observe a quantidade de linhas que você tem que saltar. Um X é para saltar apenas uma linha. 2x, 2 linhas, e assim por diante. Vamos para as informações. Vamos ler juntos a questão número 1. Circule os encontros vocálicos das palavras abaixo e classifique-os em seguida. Separe as palavras em sílabas, veja o exemplo. Então, você vai dizer se as palavras são ditongo, se são tritongo ou hiato. Veja aqui o exemplo de como que você deve responder. Olha, vai circular o encontro vocálico. Aqui, no caso, a palavra diversão é o ão. Aí, você vai dizer se essa palavra é um ditongo, tritongo ou hiato. Neste caso aqui, da diversão, ela é um ditongo, porque você vai separar as sílabas e as vogais vão permanecer, olha, na mesma sílaba. Vamos fazer juntos a letra A. Você vai circular o encontro vocálico, que é o e o i. Aí você vai dizer que ela é um ditongo. Aí você vai separar a sílaba e to. Então, você deve fazer desta forma nas demais palavras. Temos aqui a letra B, agora vamos para a letra C. Aqui nós temos a continuação da questão número 1. A número 2. Através dos comandos abaixo, descubra as palavras com encontro vocálicos. Aqui nós temos a palavra louça, queijo, ouro, leite, glória e portão. Vamos lá ver como que você deve fazer. A letra A. Você vai procurar aqui nessas palavras as que têm 3 vogais e uma consoante. Está aqui, olha, a palavrinha que tem 3 vogais e uma consoante. Na letra B, você vai procurar nestas palavras que tenham 3 vogais e 2 consoantes. Basta que você faça com atenção. Vamos para a letra C. Aqui nós temos as letras C e D da questão número 2. Vamos para a número 3. Você vai completar as palavras com as sílabas ao, el, il, ol e u. E após, você vai escrevê-las. Vai colocar aqui a sílaba correta e aqui vai fazer a palavra completa. Façam isso, olha, nestas opções e aqui também. Eu espero que vocês realizem a atividade com sucesso. Agora, vamos para a autocorreção das atividades que foram da última sexta-feira. E, após a autocorreção, nós iremos para a segunda aula de hoje, a nossa aula de redação. Vamos fazer primeiro a autocorreção das atividades que seriam para a aula. A número 1 era para você empregar o singular corretamente. Singular é quando há apenas um elemento. E o plural é quando tem 2 ou mais de 2 elementos. E as palavras no plural devem sempre ter o S. Então, você deveria ter feito desta forma. A número 2, passe as frases para o plural. Aí tem, o menino é estudioso.
deveria ter colocado os meninos são estudiosos. São é o plural de é. Observe que e lembre-se que, ao final das frases, nós temos que colocar o ponto final para representar que a nossa frase, que o nosso pensamento se encerra aí. A letra B. O bombom é gostoso. Plural. Os bombons são gostosos. Observe que a palavra bombom, ao final, tem o M. Quando nós passamos para o plural, entra o N e o S, bombons. E conforme eu falei na frase A, o plural de é são. Agora vamos para a autocorreção das atividades que seriam para casa. Número 1. Classifique as palavras em substantivos próprios ou comuns. Lembrando que os substantivos próprios começam sempre com letra maiúscula. Já os substantivos comuns se iniciam sempre com letra minúscula. Fica aí a dica. Número 2, era para você escolher 2 palavras da questão número 1 para formar frases. Lembrando que nós formamos frases, nós inicialmente pegamos a palavra que vai dar origem à frase. Um exemplo, sala. Eu pego aí a palavrinha sala, coloco ao lado da letrinha A, ponho 2 tracinhos, daí eu formo a minha frase. Um exemplo, a sala é grande. Ou seja, solte aí a sua imaginação e a sua criatividade e capriche na letrinha. A nossa aula termina por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.